Mãe, uma pequena palavra que guarda um infinito universo dentro dela. E é assim mesmo. Ser mãe é possuir uma infinitude do amor, da compreensão, dos cuidados, da preocupação e do carinho incondicionais. Ser mãe é viver a alegria de gerar uma vida, é realizar-se mesmo nos sacrifícios, apenas para ver um instante de sorriso nos lábios dos seus filhos. Hoje o programa Entizicada vai homenagear todas as mães e a minha mãezinha que já está no céu, conversando com duas mães para lá de especiais, muito mais do que mães, são anjos que receberam a missão de serem as guardiãs de outros anjinhos, portadores de necessidades especiais. E o tema de hoje é Mães Especiais e seus filhos especiais. Eu sou Jane Steffen e esse é o programa A Entizicada. E para falar com a gente sobre o tema de hoje, cheio de história de amor e luta, eu convidei elas, a Maria José Rodrigues, de 39 anos, que é mãe do Gabriel Henrique, de 6 anos, e o Gabriel tem paralisia cerebral. E a Maria Fernanda, que tem 21 anos, estudante de nutrição, mãe do Lorenzo, mãe em tempo integral, as duas são mães em tempo integral, mãe do Lorenzo, que vai completar 2 anos agora em maio. E o Lorenzo tem autismo em grau 2. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui para a gente começar esse mês de maio, mês das mães, cheio de história bonita. Maria José, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Quer falar alguma coisa para o nosso... Gostaria de falar que com a presença nossa aqui pro Dia das Mães, né? Que tem muitas mães que não conhecem a nossa luta, né? Não conhecem como que a gente lida com as crianças. É bom, né? Outras mães saberem como que é, através de nós, como que é que a gente lida com as crianças, para talvez elas também poder fazer com os filhos delas, né? Porque cada um deles, dependendo das suas limitações, eles têm capacidade de fazer tudo o que eles quiserem hoje em dia. Fernanda? Obrigada. Vai contar um pouquinho da tua história também. Uhum. Então vamos lá, Maria. O Gabriel tem 6 aninhos, né? Como é que foi o período de gestação? Se foi uma gestação tranquila? Olha, a minha gestação do Gabriel foi uma gestação bem tranquila. Não tive nenhum problema na gestação. Descobri quando eu estava grávida, já nos 15 dias já de atraso. Já fui ao médico, já comecei a fazer os tratamentos, tudo certinho. Quando completei já 9 meses, que daí estavam 41 semanas, já em uns 10 dias, eu já comecei a ir para o hospital, né? Para ver como que ele estava. Aí teve um dia que daí o médico pediu para ir, não quis mais atender no posto, daí eu já fui para o hospital. Mas quando eu fui para o hospital era só para ver o coração do neném, como que ele estava, né, na gestação. Mas fui no sábado e no domingo eles pediram para mim voltar, para mim poder induzir o parto. Mas eu fiquei pensando em casa como que era a indução de parto, que antigamente mas era até no então, soro. pré-natal, tudo normal. Tudo normal. Ultrassom, tudo normal. Tudo dentro do que era para ser. Fiz uma ultrassom dia 23 de abril de 2015. E levei tudo certinho para eles. E eles resolveram induzir o parto daí no domingo, às 8 da manhã. Eu fui e fiquei lá induzindo o parto até 10 horas da noite. Daí, quando deu 11 horas da noite, eles já tinham colocado 5 comprimidos já em mim para dilatar, né? Para poder dilatar, porque eu não tinha dor. E daí começou uma dor que não parava mais. E ali naquela dor, o Gabriel, na verdade, ele ficou em sofrimento fetal, né? Ali dentro.
E a doutora estava com as enfermeiras, daí de repente chegou a doutora, aí ela viu realmente que ele já estava praticamente morto, ele tinha estourado o meu útero, tinha estourado um ovário, tudo. Aí fui para a sala de parto para fazer a cesárea. Fizeram a cesárea, daí reanimaram o Gabriel ali, reanimaram ele na hora, daí chamaram o pessoal, já foi direto para UTI daí. Ele ficou, na verdade, 2 meses na UTI lá. Teve falta de oxigenação no cérebro, né? Por causa da indução, né? Porque se ele estava tudo normal, tinha feito dia 23 de abril uma ultrassom, ele estava normalzinho, dia 26. Lá aconteceu tudo isso. Então você acha que foi um erro médico? Ah, com certeza, né? E muitas outras crianças passam por isso nesse período que você esteve ali na neonatal? Sim, teve uma outra criança que a história é a mesma que a minha. Estourou o útero, só que ele estava de 39 semanas e ele ficou bem debilitado. O Gabriel, quando ele entrou na UTI, ele teve 24 horas para sobreviver. Aí eu ia para a UTI também, na verdade, porque daí como eles retiraram meu útero e meu ovário, eu fiquei esperando uma vaga para a UTI. Esperei alguém morrer de certo para eu poder entrar, mas graças a Deus não precisou entrar. Eu fiquei lá e o Gabriel ficou. Às 48 horas ele tinha para conseguir ficar, né? Aí depois de 2 dias que eu já estava lá internada, eu fui pro quarto, daí fiquei internada lá. Fiquei 9 dias internada lá. Aí fui lá ver o Gabriel. Meu Deus, não tinha lugar onde não tinha fio, né? Porque ele tava cheio para ele. Ficou 7 dias entubado. Aí quando retiraram a intubação dele, ele começou a convulsionar. Daí ele não mamou. Ele mamou por a sonda, né? Direto pelo nariz, pela sondinha. Ficou praticamente 2 meses lá. Quando ele saiu da UTI, a gente tinha conhecido a Marcela lá dentro da UTI, com a psicóloga da Casa Amarela. Porque, na verdade, você... Só um pouquinho, essa Casa Amarela é um trabalho feito pela PAI de Balneário Camboriú. Sim. Como eu também não sabia desse trabalho, que é uma coisa assim que a gente acha que não que seja pouco divulgada, a gente só sabe, na verdade, quando a gente tem um filho especial, né? Quando você não tem, você não sabe de nada que acontece. Você não sabe que na PAI, que tem a PAI, você não sabe da Casa Amarela, você não sabe quais são os tratamentos para as crianças. E a equipe de neonatal, assim? Muito boa, eu não tenho o que reclamar, assim, olha. Teve uma doutora até hoje, volta e meia, ela pergunta do Gabriel, ela não se acredita que o Gabriel tá assim, bem do jeito que ele tá, porque na verdade o caso dele foi um caso, ele engoliu sangue, né, muito sangue do útero, né, na verdade. E ele saiu da UTI muito hipotônico, mole. Na verdade, também é assim, ó, muitas mães. Nós, como a gente temos esses filhos especiais, às vezes por um erro médico, você lá dentro é fácil para você cuidar. Mas e quando sai para fora de lá de dentro? Sai do hospital para tua casa. Que vai enfrentar. Meu filho era aspirado praticamente 24 horas. Então, você acha que o Gabriel é um milagre mesmo? É um milagre. Um milagre que está em casa. A gente descobriu, a Casa Amarela descobriu nós, né, dentro da UTI, pediu para que a gente levasse ele ali, porque a gente ia levar, nós ganhamos os papéis para levar ele no Cefir, na verdade. Mas como o Cefir começou a pedir muita coisa, a gente veio ali na PAI, como a gente já tinha conversado com a Marcela, ele já entrou, já para começar a fazer as FIS, os tratamentos, com 6 meses. Nossa. Começou cedo. E isso porque teve todo esse envolvimento, né? Você teve muita sorte, o Gabriel teve muita sorte de já ter uma profissional ligada à PAI, à Casa Amarela, dentro da neonatal. Depois a gente volta porque eu quero saber mais a respeito disso. Eu acho que muitas mães que estão em casa também querem saber. Até para saber da evolução toda, que depois a gente vai continuar nosso bate-papo sobre o Gabriel, que teve uma evolução. Antes o desenvolvimento é bem melhor, né? Meu Deus. Maria Fernanda, você descobriu a gravidez com quanto tempo? Ia dar 3 meses de gestação. Que idade você tinha? 19 anos. E como é que foi? Foi super tranquila a minha gestação. Eu só dormi. Eu trabalhava, estudava e dormia. Só, literalmente. Eu dormia o final de semana inteiro. E foi muito tranquilo. Eu fiz, eu acho que quase uma ultrassom por mês. E todas estavam, perfeitamente
como deveria ser, né? E ganhei o Lorenzo de 39 semanas. Parto normal, cesárea? Parto cesárea. Cesariana porque eu tive uma infecção urinária e aí tinha que ser cesárea. Isso com 19 anos. Aham. E ainda tem mais uma situação nessa história toda, né, Maria Fernanda? Que a pessoa que você mais contava naquele momento, Maria Fernanda, 19 anos grávida, como é que foi aí? Aí, daí tá, no dia, tipo assim, eu só queria que a minha mãe entrasse no parto comigo, né? Eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Essa injeção que diziam, assim, as mães, elas colocam na nossa cabeça que é horrível, né? Tipo assim, ao invés de ajudar... Isso é anestesia. Da anestesia. Ao invés de ajudar, todo mundo ficava, não, vai doer, é horrível, comigo foi horrível. E, tipo assim, ninguém me apoiava, dizia, não, calma, vai ser devagar, Vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Não, tipo assim, vai ser a pior injeção da tua vida. Daí, tá, daí entrei. E aí quem ficou comigo foi a amiga da minha mãe, né? Porque daí, como ela tinha recém ganhado o neném também, não tinha como Mas ficar comigo. conta essa história, as duas, gente, só pra vocês entenderem, Maria Fernanda, além de descobrir, Maria Fernanda é solteira, né, tudo, tava namorando na época, mas, né, hoje ela cria o Lorenzo praticamente sozinha com a ajuda da avó, que descobriu a gravidez na mesma época. Quanto tempo eles têm de diferença? Eles têm um mês de diferença só. E como é que foi essa história toda, Maria Fernanda? Ai, gente, é uma loucura. Quando a gente descobriu aí faz enxoval de um, faz enxoval de outro, aí fica, meu Deus do céu. Mas a minha maior preocupação era de, tipo, ela me ajudar, sabe? E ela conseguiu te dar esse apoio mesmo assim? Ai, sim, mãe é mãe, né, gente? Sério, sem comparação, né? E daí a amiga dela ficou comigo no dia, né? Aí eu lembro que eu tava com muito sono ainda, tipo, eu não tinha acordado, não conseguia dar mamar, não conseguia fazer nada. Ela falava, ele precisa mamar. Que ela ainda tava, a tua mãe ainda estava na recuperação do parto dela, é isso? Não tinha dado nem 45 dias, era um mês, né? Daí eu sei que a amiga da minha mãe dizia, assim, ele precisa mamar, vamos colocar ele. Aí eu lembro que eu falava, não sei, tipo, não sei o que tá acontecendo ainda. Aí foi os 3 piores dias, eu acho. Daí ele pegou o NAN já, porque daí eu não conseguia dar o peito, ela também não conseguia introduzir. Daí eles acabaram dando o NAN já no primeiro dia. Mas até então tudo tranquilo. Mas você chegou a amamentar normal, o Lorenzo, tudo? O Lorenzo teve a pega muito errada. Foi muito difícil mesmo a pega dele, assim, foram dias terríveis. Eu lembro que a gente até contratou aquelas mulheres que ajudam na amamentação, que ensinam na pega, né? Mas foi terrível. Daí com 3 meses a gente começou a dar mamadeira, ele pegava o peito e a mamadeira, né? Mas até então, tudo normal, né? Mas você amamentou um tempo aí, não foi o Lorenzo, né? Como é que foi a sua história? Daí o Lorenzo parou de pegar o peito e vinha muito leite, gente, parecia uma vaca leiteira. Assim, essa expressão eu ouvi da minha avó. Literalmente, gente. Olha, assim, eu tinha que tirar na bombinha. E de tanto leite, porque empedrou tudo. E daí eu peguei e falei, não, o meu irmão, já que ele é mais comumãozinho, né, ele vai pegar. Aí ele mamou, acho que até os 6 meses, gente, olha, pra 7 meses no meu peito, tá? A irmã deu mamar, então, o filho largou, mas o maninho tava ali pronto pra receber esse leite todo, gente. Até os 7 meses, daí depois eu fui tirando ele, né, pensei, meu Deus, ele vai mamar. Daí fui tirando e foi secando, né? Mas até então, gente, até 6 meses veio muito leite. Assim, jorrava leite pra tudo que é lado. E daí foi tudo normal, né? O Lorenzo, a gente introduziu a alimentação com 6 meses, tudo como uma criança normal deveria passar, né? Alimentação, ele andou 1 semana antes de 1 ano, ele começou a andar. Mas aí eu até então, não queria acreditar, né? Minha mãe dizia bem assim, Lorenzo, ele tem autismo. Como ela é pedagoga, ela sempre disse, Lorenzo tem autismo. Ela dizia assim, não, ele não tem autismo, ele é surdo.
Porque mãe, eu acho que mãe nunca quer acreditar, né? Eu acho, assim, aceitar, Daí eu peguei e falei, não, ele é surdo, vamos levar ele no médico, que ele é surdo. Então ela marcou o médico pra gente ver se ele realmente era surdo e marcou um neuro, né, no mesmo dia. E fizemos todos os exames no mesmo dia, daí o médico disse, não, ele escuta perfeitamente. Melhor do que qualquer criança, é perfeita a audição dele. Daí já deu aquele baque, né, mas mesmo assim, antes do neuro, eu dizia, não, vamos esperar a consulta, mas tu vai ver que não é nada. Às vezes são muito... O que você notava, assim, que ele tinha um mundinho dele mesmo? Não, isso ainda não. Ele andava nas pontas dos pés, que é uma das características do autismo, né? E ele não atendia pelo nome. Tu chama Lorenzo e nada. Assim, não atende. Não olha no olho. E essa foi uma das características, assim, quando ele tinha... Porque a gente descobriu com 1 ano e 1 mês que eu ganhei o diagnóstico, né? Mas isso era uma característica, vamos supor, desde os 7 meses dele já. Maria Fernanda, a gente já volta, nós temos que dar um intervalinho agora, pessoal, nós já voltamos com todas essas histórias, porque com certeza quem está em casa vai poder aprender muito com essas duas mamães. Voltamos já. Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou em Camboriú e região True Love Sex Shop. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. Voltamos então com essas mamães maravilhosas, duas Marias, né? Maria Fernanda e Maria José. E agora eu quero falar com a Maria José um pouco mais a respeito do que acontece nessa Casa Amarela. Até que idade a criança fica na Casa Amarela? Como é que está sendo a evolução? Como é que foi a evolução do Gabriel? O Gabriel, na verdade, como eu falei, né, ficou lá na UTI. Aí a gente conheceu a psicóloga lá dentro. A gente saiu de lá, já trouxe ele direto na PAI. E a PAI tem a Casa Amarela, né? Para quem não sabe, que é a estimulação precoce. O Gabriel, ele já entrou nessa estimulação precoce. Já tinha acabado de começar, ele já entrou ali. E a estimulação precoce, ela é muito boa, porque eu não sei, né? Como a gente é mãe, você está lá no hospital, como eu disse, né? Eles tratam a criança ótimo, né? Mas quando vai para casa, você já não sabe que se tiver que aspirar, você vai ter que aprender. Se tiver que mamar, o meu filho mamava Unan, né? Que na época era R$56 a lata, imagina. E você tem mais filhos? Tenho mais 2, um de 11 anos e um de 20 anos. O Matheus e o Carlos Henrique. E na época, 2015, eu fazia o magistério. Daí meu marido ficava com ele de noite. E ele chorava. Aí quando ele começou a ir na Casa Amarela, ele chorou bastante também. Só que daí, como que acontece? A fono de lá te explica, ó mãe, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí você passa pela físio. A físio te explica, é assim, assim. Aí você passa pela psicóloga, aí você vai no pedagogo, entende? Aí são todos os profissionais que tem ali para te dar uma caminhada e uma empurrada para que você e o teu filho também vá para frente. Porque se, por exemplo, se for só eu fiz pedagogia também para poder ajudar ele, entende? Na educação especial. Porque senão, se a gente não tiver um conhecimento, a gente não vai para frente também, sabe? Com eles. E ali na Casa Amarela eu aprendi bastante. Como eu aprendi com eles, eles também aprendem com nós. Porque nós conhecemos o nosso filho melhor do que eles, né? Porque a gente passa 24 horas com eles. E eles vão ser só aqueles 30, 40 minutos ali. Então eles vão te ensinando a como dar uma comida. O Gabriel, na verdade, ele aprendeu desde mamar com a fono. Aprendeu a mamar, a chupar uma mamadeira, porque ele não sabia sugar nada. Ele não tinha essa sucção. Aí vai lá na físio para ficar de gatinho. Ele não entendia o porquê que a mão dele servia, porque ele era muito hipotônico. A gente pegava de um lado, caía do outro. Pegava a cabeça, tinha que segurar a cabeça, entende? Era uma coisa assim absurda. E o que acontece também? Você fica nervosa porque é uma paralisia cerebral. Nós já sabia que era uma paralisia cerebral por causa da falta de oxigenação.
Só que nós tivemos que fazer a ressonância, né? Para ter certeza o que foi no cérebro dele foi alterou, né? Então, na verdade, o cérebro do Gabriel, os dois lados ficou muito ruim. Muito ruim. Por isso da hipotonomia, que era muito mole. Por isso que ele, na verdade, ele teve um atraso muito grande. Quando era a época dele engatinhar, com 6 meses, ele não engatinhou. Ele foi engatinhar, na verdade, com quase 3 anos. Aprendendo ali, ele foi engatinhar. Ele agora, ele faz hidroterapia e ecoterapia no cavalo. Foi aonde, com 3 anos, ele começou a ir no cavalo. Foi aonde ele começou eu achei que ele não ia ficar no cavalo, porque na verdade, né, começou a cair para um lado, para tudo quanto é lado, mas não, ele vai conseguir. Graças a Deus ele está conseguindo, deu uma boa equilibrada nele a ecoterapia. A hidroterapia na água, como o Gabriel, ele tem muito espasmo, ele fica muito rígido, muito duro às vezes, a água ele se solta, né, na hidro. E é assim, a Casa Amarela, para mim, como mãe, e para todas as mães, acho que é a melhor coisa que tem, sabe? Porque ter um filho especial é fácil. Você tem um filho especial. Só que cuidar é difícil. Não digo que seja, nossa, aquela dificuldade. Mas para você saber o que ele tem que comer. O meu filho, para comer, ele usa uma cadeira adaptada. Ele tem 6 anos, mas ele usa uma cadeira adaptada para comer na mesa. Ele usa uma colher adaptada porque ele não faz essa volta. Ele aprendeu o ano passado a sugar num copinho, imagine, uma criança com 5 anos, 6 anos não conseguir sugar um copinho daqueles, por exemplo, os canudinhos, sabe? Ele aprendeu a sugar agora. Coisas assim tão fácil de falar. Meu filho começou a falar agora o ano passado algumas frases, tipo, eu quero fazer isso, entende? Não pode bater. 6 anos. Com 3 anos, eu falei assim, vou tirar meu filho da fralda. Sabe, ninguém acredita em você. Porque eles pensam assim, meu Deus, seu filho tem paralisia cerebral, como é que tu vai conseguir tirar ele da fralda? Ele não fala, mas ele entende, sabe? Eu levei, assim, 3 meses para tirar ele da fralda. Eu tenho meu caderno Livro da Vida, que a gente sempre anota o que faz com eles, entende? Bacana, Livro da Vida. A gente vai anotando. Isso já é uma coisa que vocês aprendem lá na Casa Amarela? Lá na Casa Amarela. Porque a gente leva eles em muitos médicos, né? Então você não sabe o que um médico falou. Então você vai anotando o que o neuro falou, o que a falou, tu vai anotando. E o Gabriel, ele faz exercício tal. O que precisa mudar agora esse mês com ele? O que ele evoluiu esse mês? O que ele precisa evoluir? Entende? Quando eu falei assim, Gabriel, você tem que fazer, a gente vai fazer cocô no vaso. É difícil, porque ele não sabia nem apontar onde era o banheiro. Ele não falava uma palavra. Mas eu falei, ele compreende, então ele vai. Eu demorei 3 meses e consegui tirar ele. Ele usa fralda à noite, mas de dia ele não usa fralda nenhuma. A creche, eu pedi ajuda na creche também. A creche fez um ótimo trabalho, porque se a gente não sabe, eu não sabia, né? Para ver, quando eu não tinha um filho especial, eu não sabia do AE, né? Que tem na creche os professores especializados para educação especial. Então, é uma coisa pouco divulgada também. Porque... E não são todos os municípios, infelizmente, que ainda têm as salas de AE trabalhando, funcionando como deveria. Isso já quero dar um puxão de orelha, porque eu cobrei durante muito tempo e ainda falta muito na evolução das pessoas com necessidades especiais no município de Camboriú também. Balneário, felizmente, tem um pouco mais de recurso também, mas ainda falta. Mas as salas de AE foram uma cobrança, eu acredito que durante anos, e ainda não funciona como deveria. A maioria não tem, inclusive não tem professor e monitor de inclusão como deveria ter para as crianças. A gente sabe de vários casos. E que bom que você caiu em ótimas mãos, né? O Gabriel hoje tem toda essa evolução, até porque é muito amor envolvido, né? Para entender o que a mãe passa, para buscar junto com a mãe a evolução das crianças que precisam, porque eles têm muito para aprender. E isso só se aprende, e isso porque você foi atrás. Você é uma mãe diferenciada, e elas têm que entender, a maioria das mães também, que
90% somos nós. A gente tem que buscar os nossos direitos, os direitos dos nossos filhos. A gente tem que buscar ajuda. Essa ajuda tem que vir, sim. O Estado é responsável, mesmo que você não tenha condições, mas você tem que procurar alguém que possa lutar junto com você pelos seus direitos. Né? E assim, ó, a Casa Amarela, na verdade, ela é chamada de Casa Amarela. Por quê? Porque a gente aprende ali na hora que a gente chega, não é? É como se fosse a nossa casa. Você vai ensinar a criança a comer na mesa. A criança vai lá, come na mesa. A gente vai ensinar ele a tomar um banho. Como que a mãe dá banho em casa? Aí se a físio vai lá, dá uma olhada, ó mãe, vamos fazer assim, assim. Ali aprende, entra na outra sala, entende? É tipo uma casa mesmo que aprende... Separada da pai. Separada da pai. Uhum. E até que idade essa criança fica? 0 a 6 anos. Depois, então esse ano o Gabriel se despede da Casa Amarela. Por exemplo, assim, se a criança tem um problema cognitivo, um pouco mais, vai para o SAESP, que é na PAI. Daí fica na PAI. É o SAESP. Quem não tem problema cognitivo, por exemplo, o Gabriel, ele não tem um problema muito cognitivo. Ele entende alguma coisa. Provavelmente ele vai para a FADEF. E outras crianças que nem autismo, ó, essas coisas, vai para o AMA, eles encaminham para outros lugares. E o melhor dali também é assim, ó, exames. Nós não temos condições de estar fazendo vários tipos de exames neles, né? A PAI ganha bastante exames, ganha alguns exames, tipo otorrino, ganha, aí passa para aquela criança que mais necessita, né? É muito grave, ele tem que levar ele na otorrino. Por exemplo, esse dia, meu filho tem muita otite, né? É direto com otite. Então eu falei, eu preciso, aí ela falou assim, eu tenho um otorrino aqui, tu vai lá e leva ele. Só que tipo assim, sabe, a maioria para as crianças que seja muito mais grave, assim, tem que ser mais rápido para ser atendido, sabe? Então eles ganham, eles dão uma consulta lá, tu vai lá na consulta. Porque eu faço a maioria das consultas pelo SUS, né? Graças a Deus, a maioria da consulta do Gabriel vai pelo SUS. Aí eles usam Ortes, que é uma coisa que também você tem que correr atrás. Aí você leva lá em Itajaí no ortopedista, aí você volta. Aí é lá em Florianópolis para tu pegar uma Ortes. E infelizmente demorou... Tudo bem complicado. Demora. 2 anos para sair, quase 3 anos a Ortes. Quando saiu, já nem era mais aquela que ele iria usar. Aí nós tivemos que comprar uma Ortes. Entende? Assim, tem coisas assim que é muito bom, como tem coisas que tem que melhorar. Como tu disse do AEE. O AEE é uma ótima coisa para as crianças, mas é pouco divulgado. Porque... E eu acho que a maioria nem funciona. Né? Porque é um aporte que vem do governo federal, e eu não sei o que os municípios fazem, até hoje eu não consegui descobrir, porque vem e tem município que nem funciona, por isso que as mães têm que ficar espertas aí e cobrar do Poder Executivo, cobrar do Poder Público, cobrar dos seus representantes, porque é um direito. Eu quero falar, até aproveitar esse momento para mandar um beijo para todos esses profissionais, tanto da PAI de Camboriú quanto de Balneário. Eu tenho um irmão especial também com paralisia cerebral, que faz atendimento na PAI de Balneário e Camboriú. Um sobrinho que também tem paralisia cerebral, que faz atendimento na PAI de Camboriú, meu irmão em Balneário, e realmente elas têm muito amor e fazem tudo isso com muito amor, e isso faz a diferença na vida deles. Maria Fernanda, agora vamos passar um pouquinho para você, o Lorenzo. Como é que tem sido daí a evolução do Lorenzo, o tratamento dele durante Então, daí quando no dia que eu saí do médico, né, daí fui no neuro, descobri que ele tinha autismo, no mesmo dia ela me deu o diagnóstico. Aí no outro dia eu já marquei para ir numa casa, ver sobre as terapias, né, e até então hoje ele faz o modelo Denver, né, que é um ABA naturalista, e a evolução dele foi muito grande, assim. Ainda tem umas coisas que ele realmente não faz, mas como atender pelo nome, se a gente chama Lorenzo, ele não atende pelo nome. Andar nas pontas dos pés, graças a Deus, assim, com a ajuda dos profissionais e a gente puxar em casa, né? Ele não anda mais, é muito pouco, assim, é raro tu ver ele andando nas pontas dos pés. Mas o desenvolvimento dele está sendo muito bom. Essa clínica é particular ou pública? Como é que você está fazendo isso? É particular, pelo AMA, de Camboriú, a fila de espera Porque eu sou de Camboriú, né? Então, assim, eu acho que... já foi uma conquista que foi uma luta de muitos anos que tivesse a AMA em Camboriú,
mas eu sei que a lista de espera, porque aumentaram muito os casos de autismo, né? A gente tem feito vários estudos nesse sentido. Mas é uma pena que no teu caso ainda você tem Exatamente. que ajuda. É isso que eu fico pensando. ajuda. É muito triste ver que tem milhares de crianças, gente. Não é uma ou duas que não tem condições, aí não tem aquilo ali. Como que o desenvolvimento dela vai... Sabe? É muito triste. E sorte ainda que tem, né? Amor pra dar, tem, né? Instituições como a PAI, Amor pra dar, a AMA, mas ainda, mesmo assim, ainda falta vaga. Falta muito do poder público, falta investimento, porque como é que eles vão ampliar se não tiver toda a verba necessária? Verdade. E hoje, porque Maria Fernanda, que cada evolução do teu filho é uma alegria pra mãe, né? Eu acho assim, ó, quando tu tem um filho que ele não tem alguma dificuldade, tu, tipo assim, se ele fala, tu se alegra, né? Quando ele vai pra escolinha, tu também, ai, que legal, meu filho tá indo pra escolinha. Mas é natural ele fazer isso, porque é meio que, né? Normal, é uma obrigação, assim. E aí, quando o teu filho é tipo assim, ó, igual ela falou, ninguém acredita. Ninguém acredita na gente. Quando fala assim, ele vai comer. Aquela criança não vai comer, né? É bem assim, né? Eles te olham com outros olhares. A sociedade te olha com outros olhares. É tipo assim, ele não vai comer. Tipo, ele não vai comer. Ela não vai conseguir tirar a fralda dele. E aí, quando ele faz, é uma vitória pra gente. Tipo assim, é um orgulho, assim. Tu olha, meu Deus do céu, meu filho fez isso. Esses dias o Lorenzo pegou uma coxinha pela primeira vez. Gente, ele nunca pegou uma coxinha na mão. Porque o sensorial das crianças autistas é muito grande, né? O Lorenzo, ele não pega banana, ele não pega aquela moeba de criança, sabe? Ele não pega nada disso. Aí ele pegou uma coxinha, gente, eu chorei. Eu chorei por acho que umas 2 horas seguidas, assim, meu Deus, ele pegou uma coxinha, filho, eu vou te dar coxinha pro resto da vida agora. Poxa, tá vendo? É uma coisa que para muitas crianças e para muitas mães parece ser tão normal, né? Tão comum. E olha a alegria que é. Por isso que é bom contar um pouco para quem está em casa sobre esses exemplos todos, para vocês verem que os seus filhos são uma dádiva. E quantas mães que não têm um filho especial, porque eu digo que os filhos especiais, eles nascem em famílias especiais, né? As mães são escolhidas. E que às vezes a gente reclama, né? Reclama tanto, e a gente vê, convivendo com essas crianças, o quanto elas são felizes, o quanto as mães estão ali sorrindo a cada conquista do filho. Eu vejo milhares de mães falando assim, mas essa criança não para de falar. Tipo, eu só queria que o Lorenzo falasse, só, sabe? Mas eu escuto, assim, ó, umas 10 mães falarem isso. Gente, né? Essa criança aí, meu Deus, ela grita demais, ou ela incomoda. Eu só queria que o Lorenzo incomodasse igual aquela criança, então... E ainda tem o preconceito, né? E vocês enfrentam muito essa questão do preconceito, eu acredito, porque eu vejo que a sociedade, infelizmente, ainda não está preparada para ter o amor que deveria. A gente fala tanto do amor de Deus e não tem amor nenhum no coração, não sabe entender a dor do outro e a luta do outro. Mas, gente, pena que o tempo é curto, muito curto. Eu quero trazer alguém da PAI aqui, Maria, eu já quero te dizer, para falar especificamente sobre o que é feito na Casa Amarela, para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho da Casa Amarela, que eu fiquei muito curiosa. E, gente, o tempo é muito curto mesmo, eu quero agradecer, eu quero desejar do fundo do coração que seja só evolução a cada dia na vida do Gabriel, na vida do Lorenzo. Maria Fernanda, dizer que a Maria Fernanda, gente, até eu sei porque a Maria Fernanda é minha sobrinha. Então, pra vocês verem só, eu tenho um irmão com paralisia cerebral, tenho o Lorenzo, que é o filhinho da minha sobrinha, com autismo, e eu tenho um outro sobrinho, que também tem paralisia cerebral, que acabou de completar 3 anos, né? O nosso amado Alberto. Tem presente. Evolução. E tem presente para as mães, eu quero agradecer Barco Pirata, Barco Pirata de Balneário Camboriú, que presenteou essas mães hoje com um par de ingressos para cada uma do passeio do Barco Pirata. E o restaurante O Pelourinho. Restaurante O Pelourinho, também muito obrigada, restaurante O Pelourinho, que está dando de presente aí acarajé. 2 porções de acarajé. 2 porções de acarajé aí para as mamães. É simples, mas é só para realmente dizer o quanto vocês são importantes.
e dizer que vocês continuem nessa luta, nesse amor, porque eu sei que tem muito amor envolvido e eu torço muito pela evolução diária dessas crianças e de todas as crianças, de todas as mamães especiais, que realmente vocês são escolhidas por Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e dos filhos de vocês também. Eu também agradeço muito a vocês, né, por dar essa oportunidade para a gente falar sobre os nossos filhos e a oportunidade de falar sobre a PAI e a Casa Amarela, que é um ótimo trabalho que eles fazem lá com as nossas crianças. E pena que são muitos na filas, né, porque se começassem já igual o meu, de 6 meses em diante, a evolução seria bem maior. E dizer aqui também para o poder público fazer um parquinho adaptado para as nossas crianças. Por favor, gente. Parque adaptado, atenção! Senhores, aí do executivo, eles estão querendo me matar porque o tempo realmente esgotou, extrapolou. Parque adaptado. Maria Fernanda, verdade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo. A Indicada.